A doença de Alzheimer é a forma de demência mais comum no mundo, podendo chegar a mais de 50 milhões de pessoas acometidas no mundo todo. E esse número ele pode chegar a 74 milhões em 2030 e, pasmem, pode chegar a mais de 131 milhões em 2050. E você com certeza não quer fazer parte dessa estatística. Mas será que existem formas da gente conseguir prevenir ou reduzir o risco de ter Alzheimer? Será que existem formas de conseguirmos cuidar bem do nosso cérebro e mantê-lo aí ativo por toda a nossa vida? E outra coisa, como é que o excesso de alumínio presente aí nas frigideiras pode aumentar aí muito o risco de ter Alzheimer? E além do mais, como é que escovar os dentes e usar fio dental pode ser uma forma de prevenção da doença? Venha descobrir essas e outras coisas mais no vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Flávio Macedo, sou médico e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês formas que possam ajudar a reduzir o risco ou até mesmo retardar o aparecimento dos sinais e sintomas na doença de Alzheimer. E bem, primeiro precisamos entender o que é essa doença. Pessoal, o Alzheimer ele é caracterizado como uma doença neurodegenerativa, que acaba ocorrendo uma perda progressiva das nossas funções cerebrais, como é o caso da memória, da linguagem ou até mesmo da capacidade de cuidar de si próprio. Bem, ainda não se sabe qual é a causa específica do Alzheimer. As principais teorias por aí estão relacionadas mais à predisposição genética. E o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem Alzheimer? Bem, ocorre um acúmulo de proteínas tóxicas dentro dos neurônios ou então nos espaços entre eles. E com isso ocorre a perda progressiva desses neurônios. Isso afeta áreas como o hipocampo, que é responsável por controlar nossa memória, e também no córtex cerebral, responsável por funções como linguagem, raciocínio, pensamento abstrato, reconhecimento de estímulos. Mas não vamos pôr a culpa aqui apenas nos fatores genéticos. As pesquisas recentes elas mostram que fatores como hábitos de vida ou então a exposição a agentes externos no ambiente podem acabar tanto desencadeando como suprimindo esses genes patológicos do Alzheimer. E quando falamos agora dos sinais e sintomas da doença, o primeiro que aparece e também o mais prevalente sintoma é a perda de memória, inicialmente para fatos recentes. É muito comum pessoas acometidas com Alzheimer que fiquem repetindo a mesma pergunta aí por várias vezes. E aí com a progressão da doença também vai ocorrendo a perda de memória para fatos antigos. Ocorre também alteração na linguagem, perda de orientação no tempo e no espaço. Muitas vezes fica até difícil para dirigir ou até para reconhecer o caminho de volta para casa. Outros sintomas também muito comuns seriam a irritabilidade, a agressividade ou até a tendência ao isolamento. É muito comum também que pessoas com Alzheimer acabam também sendo acometidas com depressão ou até ansiedade. Bem, agora que nós entendemos sobre o que é o Alzheimer, vamos entrar finalmente nas medidas de prevenção. E bem pessoal, a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é que não existe uma prevenção assim específica, ou seja, não existe uma forma de conseguirmos excluir totalmente o risco de desenvolver o Alzheimer. Porém, existem hábitos que podem nos ajudar a retardar ou até mesmo inibir o aparecimento das manifestações da doença. E uma dessas formas de prevenção, que é também uma das principais que nós temos, é estimular o nosso cérebro. Pessoal, quanto maior for o nosso estímulo cerebral, maior será o número de conexões entre as nossas células nervosas, os neurônios. E esses novos caminhos cerebrais, eles nos ajudam a ampliar as formas de conseguirmos contornar aquelas lesões cerebrais que eu tinha falado anteriormente. Para entender melhor sobre isso, vamos utilizar um exemplo aqui. Pense que você está dirigindo seu carro, você está indo do ponto A para o ponto B e você está numa via aí onde também passam vários outros carros. Só que aí aconteceu uma batida e realmente a via ficou totalmente congestionada e você não consegue passar para o ponto B. Porém, existem outros caminhos, outras ruas que você consegue passar e consegue contornar esse trânsito e consegue chegar ao ponto B. As pessoas que não estimulam direito os seus cérebros durante a sua vida acabam não desenvolvendo esses outros caminhos e aí acabam ficando presas no trânsito. Já nas pessoas que estimulam bem o seu cérebro ao longo da vida, é necessário uma perda muito maior de neurônios para começar a aparecer aquelas manifestações do Alzheimer. Por isso que estimular o seu cérebro fazendo atividades como estudar, ler vários livros, aprender coisas novas, como é o caso de aprender uma língua nova, ou então aprender um instrumento musical novo, assim como fazer exercícios de aritmética, ou então até praticar jogos de raciocínio, jogos de inteligência,
pode ajudar muito a criar essas conexões neurais e ser uma forma muito boa de prevenção e redução do risco de desenvolver a doença. Outro fator que é importante seria relacionado aos seus convívios sociais. Você ter boas relações com seus amigos e com seus familiares pode ser um fator muito importante aqui na prevenção da doença. E além do mais, ter um bom convívio social ajuda também a controlar outras doenças, como a depressão e a ansiedade, que também são fatores de risco muito conhecidos para desenvolver o Alzheimer. Bem, pessoal, vamos entrar agora em outras formas de prevenção que também são muito importantes para reduzir o risco de desenvolver Alzheimer. E primeiramente vamos falar dos hábitos de vida. Nós precisamos realmente cuidar do nosso metabolismo. Uma das formas de cuidar do nosso metabolismo é através de uma alimentação saudável. O que acontece hoje em dia é que a maioria das pessoas acaba tendo uma alimentação que a gente considera de anti-inflamatória, ou seja, que é rica em gordura saturada e de carboidratos simples. E esse tipo de alimentação foi visto aí por vários estudos que provoca dano cerebral e isso com certeza aumenta o risco de desenvolver Alzheimer. Por outro lado, você ter uma alimentação que é considerada anti-inflamatória pode acabar reduzindo esse risco. E bem, o que é considerado uma alimentação anti-inflamatória? Esse tipo de alimentação é rica em frutas, verduras, carboidratos mais complexos e as fontes de gorduras boas. O que seriam fontes de gorduras boas? Seriam aquelas gorduras monoinsaturadas ou poliinsaturadas. Quando o assunto é nosso cérebro, as fontes mais importantes são as de gorduras poliinsaturadas, principalmente a de ômega 3, que está presente em peixes, principalmente o salmão e a sardinha. É muito importante também que você consuma bastante frutas e verduras. E olha, evite ao máximo consumir carboidratos simples, que seria o açúcar, doces e refrigerantes. Eles são extremamente prejudiciais para o seu cérebro. Já está muito bem comprovado aí pela ciência que a resistência à insulina, que é provocada justamente pelo excesso do consumo desses carboidratos simples, pode aumentar e muito mesmo o risco de desenvolver doenças neurodegenerativas. Um outro item aqui poderosíssimo na nossa ferramenta de prevenção do Alzheimer é a prática de exercícios físicos, pois eles não só melhoram a nossa saúde em geral, eles melhoram também o nosso humor e a nossa cognição, e com isso ajuda também na prevenção da doença de Alzheimer. E olha, quando eu falo aqui de exercício, eu não estou falando apenas de cardio. A musculação aqui ela também tem um papel fundamental na prevenção do Alzheimer. Segundo esse estudo daqui, foi vista uma relação inversa entre o grau de força de pressão palmar e a incidência de demência. Ou seja, pessoal, trabalhar nossa musculatura para manter ao máximo a nossa massa muscular e aumentar a força pode ser uma ferramenta importantíssima aqui que nós podemos utilizar já de agora para atuar aqui na prevenção da doença. Outras coisas que você também deve fazer é evitar de fumar e evitar também o excesso de álcool. A ciência ela já comprovou que doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol elevado, por si só, já contribuem para um dano para nossas artérias cerebrais. Por isso que atuar nesses fatores como alimentação saudável, prática de exercício físico, evitar tabagismo, evitar o alcoolismo, é muito importante, porque eles não só ajudam aqui em reduzir o risco de Alzheimer, como também atuam na prevenção dessas outras doenças crônicas, que também são muito prevalentes. Bem, vamos entrar em outras formas também aqui de prevenção. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei sobre o alumínio? Bem, pessoal, foi feito estudos na Inglaterra, na Universidade de Keele, que mostrou que o excesso de alumínio ele pode contribuir com o desenvolvimento do Alzheimer. Isso porque foi visto um alto teor de alumínio no tecido cerebral de pessoas que eram acometidas com a doença. E bem, existem algumas formas que nós podemos fazer para reduzir o excesso de alumínio no nosso dia a dia. Uma delas é dar preferência para produtos sem alumínio, cozinhar alimentos em frigideiras inox ou então de porcelana ou de vidro. Evite também consumir alimentos enlatados, porque eles podem passar o alumínio, principalmente se o produto ele for ácido. Evite também conservar ou então embalar alimentos em folhas de alumínio, porque durante o cozimento o alumínio ele pode passar para o seu alimento, tá certo? Continuando agora, outra medida também fundamental aqui na prevenção é melhorar a qualidade do seu sono. O sono é um dos pilares fundamentais aqui na prevenção do Alzheimer. Isso porque quando nós atingimos o sono profundo, nós ativamos nosso sistema glicolinfático, que é como se fosse nosso faxineiro cerebral. Ele é responsável por eliminar o lixo tóxico que pode se acumular entre os neurônios do nosso cérebro. Pessoas que não dormem bem ou então que estão em privação de sono podem ter o risco de demência multiplicado por várias vezes. Por isso que cuidar do seu sono deve ser uma prioridade na sua vida.
Outra coisa, você sabia que escovar seus dentes e usar fio dental, ou seja, cuidar bem da sua saúde bucal, pode ser uma forma de prevenção do Alzheimer? Veja só, pesquisadores descobriram que um patógeno chamado de P. gingivalis, que provoca doenças na nossa gengiva, ele pode aumentar em muitos marcadores inflamatórios do nosso sangue. E além disso, esse patógeno foi visto muitas vezes no cérebro de pessoas que tinham Alzheimer. Logo, cuidar da nossa saúde bucal e prevenir gengivites pode ser também uma conduta muito importante aqui na prevenção da doença. Bem, pessoal, é isso que eu quis trazer para vocês sobre as medidas de prevenção do Alzheimer. Quando nós falamos de tratamento, é importante vocês entenderem que o Alzheimer não tem cura. Os medicamentos disponíveis hoje em dia, eles atuam mais como forma de retardar o aparecimento dos sinais e sintomas, tá certo? E até que a ciência ela conceba novas formas de tratamentos mais eficazes, nosso foco principal tem que ser realmente nas medidas de prevenção. Por isso, procure sempre manter a sua mente ativa, ter bons hábitos alimentares, praticar exercícios regularmente, cuidar bem do seu sono e da sua saúde bucal. Isso não só reduz o risco de ter Alzheimer, como também ajuda na prevenção de várias outras doenças. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, comentar aqui embaixo e se inscrever no meu canal para acompanhar mais conteúdos feito esse. Desejo a todos vocês um forte abraço.